E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Stormer na área, Alexandre Volvax falando aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre swing trades, tá? Rapidamente aqui, eu tenho conversado com a Carol no Como Se Tornar um Trader Profissional. Várias e várias vezes temos trocado umas ideias. E aqui eu vou mostrar como é que eu faço swing trades usando um modelo muito similar ao que eu estou ensinando para ela, tecnicamente falando. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, eu estou realmente com bastante tosse, realmente minha garganta está muito ruim. Então não vou conseguir falar nem por muito tempo e nem tão pouco muito alto. Tá? Quando eu vou procurar um papel para fazer um bom swing trade, o que eu estou procurando? Um papel direcional. E por papel direcional, entendamos, basicamente, as médias móveis todas direcionadas para cima. Quais são essas médias móveis, Alexandre? Bom, basicamente aqui eu trabalho com a média mod 4, a média mod 17, 34 e 80 exponenciais. Então essas são as minhas médias móveis. O cenário perfeito que eu quero realmente identificar é as três médias móveis viradas para cima. Na verdade, até as três principais, 8, 17 e 34. E a média móvel de 4, brigando com as outras três. E aí formando esse tipo de situação aqui, ó. Olha esse ensaio do bar aqui. Então o ensaio do bar muito bonitinho. A entrada acontece aqui. O stop fica abaixo da mínima. E meu alvo para swing trade, no mínimo 2 vezes a amplitude para cima, um alvo que fica bem longo em relação ao meu propósito inicial e ao meu risco que eu estou correndo. Então aqui, se eu estou trabalhando aqui com uma entrada, nós estamos com um alvo de praticamente 7,85% em questão de 7 dias, em questão de 5 dias. Tá? Logicamente que nós não teremos vários e vários trades desses, não existe isso. Não existe a gente ter vários e vários trades consecutivos imediatamente aparecendo. A gente tem uma outra entrada aqui. Com o stop abaixo da mínima. Com o alvo 2 vezes nosso risco para cima. Então, assim, é importante que vocês tenham isso bem focado. A gente não vai ter muitas entradas de swing trade no mesmo papel. Na verdade, dentro do mesmo papel, nós teremos aproximadamente 3 boas entradas usando um gráfico diário por mês para um ativo. Não mais do que isso. Então nós vamos ter 2 ou 3 boas entradas de day trade, num gráfico de 10 minutos, num dia. Nós vamos ter 2 ou 3 boas entradas de swing trade num gráfico diário, num papel por mês. E nós vamos ter 2 ou 3 boas entradas de position por ativo num semestre, que vão permitir entradas relativamente tranquilas e que vão respeitar justamente essas regras que eu estou mencionando para vocês. Tá? Então, essas regras, elas vão localizar poucos trades, mas serão trades extremamente eficientes, serão trades extremamente efetivos, trades que têm um ótimo nível de acerto. Por exemplo, observem aqui, este candle que está aqui aparecendo aqui, você já conhece o nome desse candle. Ele tem a sua mínima, então a mínima, o menor preço que foi negociado, ele está abaixo da mínima dos 2 candles prévios, e a gente fecha acima do candle anterior. Isso aqui é um Dave Landry. Só que não é qualquer Dave Landry. Ele é um Dave Landry que aparece com as 4 médias viradas para cima. Então esse é um ponto de entrada fantástico para uma tomada de posição para mim, com o meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima. E é assim que eu opero meus swing trades. Então eu vou projetar meu alvo 2 vezes meu risco para cima e quando bater no meu alvo eu liquido o trade. Né? Então o que eu vou fazer a maior parte do tempo, especialmente nos fechamentos dos dias, eu vou procurar justamente por papéis que estejam cumprindo esse tipo de sinal. E quando eu consigo botar 10% em 2 dias, meu amigo, eu não preciso operar tão cedo. 10% é praticamente 20 meses. 20 meses de renda fixa. Então o que eu faço? Eu fico de boa, olhando o mesmo papel, porque eu quero me tornar um especialista nesse papel, esperando que esse papel me dê uma outra entrada. Próximo que é uma entrada? Não é bem uma entrada, né? Não é um Dave Landry, não é uma perspectiva de inversão, não é nada. Próximo que é uma entrada? Até seria um Dave Landry, mas fechou já perto da mínima, não seria uma entrada segura. Próximo que é um inside bar? Sim, é um inside bar. Então, a média móvel de 4 virou para cima? Virou. Então, cara, eu poderia pensar em tomar uma posição aqui, meu stop ficaria abaixo da mínima,
aqui eu estaria correndo um risco de uns 4%. E aí, próximo trade, deu sinal? Deu sinal. Então tá, então o cara toma posição ali, coloca o stop dele abaixo da mínima, o alvo dele é 2 vezes para cima, e aí o que acaba acontecendo depois? Ó, por enquanto tá indo, agora ele vai ser estopado, foi estopado. Esse stop chega a machucar? Cara, esse stop faz parte da metodologia. É importante vocês terem isso em mente. Eu não posso só mostrar para vocês casos que tenham dado certo, tá? Porque o mundo não é só dar certo, especialmente em trading. Aqui o sinal tá perfeito, o sinal estava tecnicamente correto, o sinal estava numa tendência de alta, apareceu em sidebar, rompeu a máxima, o nosso stop está bem planejado e aqui o stop foi acionado. E é por isso que eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Nesses 20 anos que eu estou no mercado, eu nunca vi um único sinal que acertasse sempre. Sabe qual que é o problema quando a gente começa a operar no mercado? A gente começa a ficar tão confiante nos sinais que a gente está olhando e que a gente está operando, que a gente começa a desrespeitar o risco. A gente começa a desrespeitar o nosso controle de risco. Então o cara aqui ganhou 10% nessa posição aqui, nesse trade, e daí ele entra aqui e pensa, cara, só que aqui eu entrei só com uma parte do meu capital, quem sabe eu pego todo o meu dinheiro agora e boto aqui essa operação, desrespeitando completamente o risco máximo que ele está aceitando. E aí o que acaba acontecendo? O cara perde um tamanho de capital que é inaceitável para ele. E ele fica num prejuízo brutal. Então, quando a gente fala de controle de risco, é importante que a gente tenha isso em mente. A gente tem que entender que não existe nenhum sinal, absolutamente nenhum sinal no mercado que me justificaria pegar todo o meu dinheiro e botar ali. Quando eu digo isso, eu preciso ser muito claro com vocês. Quando vocês operam mini índice ou mesmo índice, muito provavelmente vocês estão colocando mais dinheiro do que vocês têm num único sinal. Quando eu falo, cara, não existe nenhum sinal técnico confiável o suficiente para eu querer pegar todo o dinheiro que eu tenho e tomar uma posição. Por exemplo, esse sinal aqui, por mais bonito que ele seja, eu jamais pegaria todo o dinheiro que eu tenho na vida e colocaria nesse trade. Porque eu sei que o risco é brutal. Bom, quando eu falo isso, as pessoas entendem isso e acham isso bastante lógico, acham isso bastante correto. Mas por que as pessoas operam mais dinheiro do que elas têm no índice futuro e no dólar? Porque um contrato de mini é mais ou menos 25 mil reais. Um contrato de cheio, são 5 contratos cheios, são quase 500 mil reais. As pessoas operam assim, ó, em cima de sinais pouquíssimo confiáveis. A maior parte dos melhores sinais operacionais tem 65% de acerto. 70% de acerto no máximo. Então, gente, vocês não podem realmente querer colocar um controle de risco acima do que vocês podem se permitir. Porque volta e meia, esse tipo de stop vai acontecer. E aí, o que acaba acontecendo depois? Próximo que anda aparece isso, depois isso, depois isso. Veja que mesmo esse preço de fechamento de versão aqui também foi estopado de leve, né? E agora este candle aqui ele é útil. Ó. Por que esse candle aqui ele é útil? Porque isso aqui é um trap. Se uma pensar massa, se uma pela compra. Ainda não? Agora foi. Ou esse trade vai evoluir? Agora foi. Esse candle foi trap. Esse candle foi o setup que eu ensinei para Carol recentemente. Que é qual? A gente viu o mercado fazendo esse eco aqui. Faz o trap e aí rompe. Esse movimento é fantástico. Isso aqui é uma das melhores entradas que tem. Pode ser visto no diário, pode ser visto semanal, pode ser visto em várias time frames possíveis. Ok? Então a gente está vendo aqui, basicamente, um outro inside bar, que anteriormente falhou. Viram que é um sinal muito similar aqui, né? Esse sinal aqui, bastante similar a esse sinal aqui. Não é? São quase iguais. São quase iguais. Por que esse funcionou e esse falhou? Cara, isso é estatística. Não tem como saber qual sinal vai funcionar e qual não vai funcionar. Como a gente não tem como saber isso, o que a gente faz? Assim como esse sinal aqui,
é bastante parecido com esse. São sinais quase irmãos, eu diria, irmãos gêmeos. Né? Então, só que eles não vão ter 100% de acerto. Então, a gente tem que utilizar o nosso controle de risco para operar isso de uma maneira adequada, para operar isso de uma maneira correta. E eu fico impressionado que as pessoas voltam e meia pegam e querem operar esse papel aqui. Vocês estão vendo que existe uma clara diferença deste gráfico para o gráfico anterior? Esse é um gráfico não direcional. Esse é um gráfico que os preços estão fazendo zigue-zagues horrorosos, ó. Pá, 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 pá. O que essa tendência está fazendo? O que essas médias estão fazendo? É dificílimo a gente saber. A gente não consegue saber. Concorda? Então não tem como operar isso. Mesma coisa que perguntaram outro dia a respeito de Gerdau. Agora a Gerdau ficou direcional. Mas as pessoas estavam querendo operar Gerdau nessa fase aqui, ó. Cara, isso é horrível, cara. Agora que ela está direcional, eu posso começar a procurar por sinais de entrada. Então, o que eu quero passar para vocês como conteúdo principal do dia de hoje? Aprendam a selecionar bem os papéis. Operar esse tipo de sinal aqui é legal, porque o mercado está direcional, porque você está evoluindo dentro de uma tendência de alta, com médias móveis apontando no mesmo cenário. Se for para compra, se querem operar na venda, esperem as médias móveis todas apontando para baixo. A gente viu isso recentemente na Braskem. Com elas apontando para baixo, dá para operar todos os sinais de venda. Agora que algumas viraram para cima, é melhor não mexer mais nesse papel. É possível que esteja tentando reverter a tendência. E mais adiante, bem mais adiante, eu vou conversar com vocês como é que eu faço para localizar reversões de tendência. Se a gente olha o índice futuro hoje, por exemplo, qual que é o sinal que a gente está vendo? As médias móveis principais estão para cima ainda, 80, 34, 17 e 4 estão virados para baixo. Mas isso aqui não é um preço de fechamento de reversão? Não, não é. Mas é um Dave Landry. Nessa ruptura aqui, eu tenho que ficar atento para uma possível operação que leve o índice futuro de volta pelo menos até o topo anterior. Já que, por enquanto, nós não fizemos um pivô de baixa ainda. Então, é possível, e nós temos que estar atentos, à possibilidade que nós estejamos desenhando aquilo que recebe o nome de sanfone. É um dos padrões mais difíceis de ser operados. Em day trade, a gente chama isso de Search and Destroy Day, em que o papel rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima de novo. Ou seja, faz topos mais altos, fundos mais baixos, tu não consegue definir bem qual que é a tendência que esse papel está cumprindo. Operar isso é extremamente complicado. O índice futuro gosta muito de fazer isso e, infelizmente, o Dow Jones também faz muito isso. A gente tem o mesmo padrão acontecendo aqui, ó. É muito complicado. Porque quando perde o fundo, tu entra vendendo, ele rompe a máxima e daí leva um stop. Aí tu entra comprando, aí ele perde fundo de novo e te aciona um novo stop. Isso ele vai fazendo ao longo de todo o tempo. Olha como o Dow Jones é extremamente frequente. Vamos dar um zoom out. Olha aqui. Isso é um padrão de sanfone. Perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima, afunda. Perdão, gente. Então, isso é feito várias e várias vezes dentro do Dow. Isso é produzido por robôs, que vão papando literalmente os stops dos vendidos, os stops dos comprados, stops dos vendidos, stops dos comprados, mastigando literalmente quem está colocando o stop logo abaixo da mínima do último fundo. Tá? Então, esse tipo de situação, que está acontecendo muito lá fora, começa a acontecer aqui também bastante dentro do índice futuro, e é por isso que eu digo que o índice futuro talvez seja um dos gráficos mais difíceis que existe em termos de operações, em termos de trabalhar, porque ele realmente tem uma quantidade infinita de robôs operando dentro dele. E esses robôs têm como objetivo principal fazer o quê? Bingo, para quem disse pegar o stop dos vendidos e dos comprados todo o tempo. Novamente aqui, ó, mais uma vez. Ó. Topos mais altos, fundos mais baixos, topos mais altos. E aqui, ó, fundos mais baixos. E daí aqui, o mesmo padrão acontecendo. Isso acontece também em time frames mais curtos, como 60 minutos.
Olha como esse 60 minutos fica bem nítido. O que a gente fez agora? Já chegou na base do fundo. Olha a divergência altista aparecendo aqui nos 60 minutos. No FR. Olha a divergência altista no estocástico. Nos 60 minutos. Então o que a gente esperaria para as próximas horas para dentro do futuro? Isso aqui. Então, o reconhecimento de alguns padrões de comportamento no gráfico ajudam muitas vezes a desenhar qual seria o cenário esperado para as próximas horas, ou mesmo para os próximos dias. Tá? E é o que a gente está visualizando nesse momento, um padrão de sanfone. Eu queria muito apresentar esse padrão para vocês, porque esse tipo de padrão ele parece muito em day trade. E ele produz os famosos Search and Destroy Day. Olha aqui, ó. Topos mais altos, fundos mais baixos. Então, vê que o papel perde a mínima do dia, rompe a máxima do dia, perde a mínima do dia, rompe a máxima do dia. Cara, quem operou aqui o dia inteiro, tomou stop nessa compra. Primeiro tomou stop nessa venda, que ele fez a venda quando perdeu essa mínima. Aí depois ele toma stop nessa compra, quando ele reverteu a mão. Depois ele toma mais um stop aqui e pronto, quebrou o cara. Literalmente quebrou o cara. E aqui tem mais um Search and Destroy. Rompe a máxima. Perde a mínima. Perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima. Novamente aqui mais uma vez. Perde a mínima da primeira hora do dia. Nesse ponto. Perde, depois rompe a máxima, depois perde a mínima. É um outro Search and Destroy Day. A gente está vendo o mercado fazer isso repetidas vezes nos últimos períodos. Isso tem destruído a conta do pessoal. Aqui tem um Search and Destroy Day clássico. Deixa eu botar aqui, ó. Abre nesse ponto aqui. Abre aqui. Rompe a máxima. Aí o cara entra comprando, acreditando que é o mercado altista. Aí depois de ter rompido a máxima, o que ele faz? Seria um repique para fechar aquele ponto, né? Ele afunda, perde a mínima. Aí o cara vira para a ponta vendido, pensando que vai ser um dia de baixa inteiro, entra vendendo nesse candle. Aí o mercado faz isso, faz o fundo. Aí ele rompe a máxima de novo e ele leva mais um stop. Isso é um padrão chamado Search de busca, né? And Destroy Day. Trágico. Trágico para quem está operando isso. E a única maneira de nós evitarmos isso, ou evitarmos esse tipo de problema, é identificar que assim que nós tivermos um topo ou uma resistência rompida e depois perder essa mínima, a gente tem que estar considerando esse ponto como um possível Search and Destroy Day, que pode estar aparecendo num gráfico intradiário, ou pode estar aparecendo dentro de um gráfico semanal, ou pode estar aparecendo dentro de um gráfico diário. Tá? Então a gente tem que estar ligado a essa possibilidade, e esse é o detalhe que eu queria passar para vocês. Bom, espero que vocês tenham curtido isso daí. Nós vamos conversar um pouquinho mais logo em seguida, tá, gente? Amanhã a gente volta. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom.